Dor nas costas, quem aí nunca sentiu? Pois é, olha, hoje no Vida e Saúde a gente vai trazer esse assunto, mas a gente quer olhar para ele de um aspecto diferente. Ao contrário do que muita gente acredita, uma dieta rica em açúcar e gorduras trans podem também causar dor nas costas. É isso que suspeitam os pesquisadores do Resendler Polytechnic Institute lá e também da Icahn School of Medicine em Nova York. Porque de acordo com esses estudos, esses pesquisadores, eles perceberam que o tipo da dieta pode promover dores e outros problemas na coluna vertebral. Esses alimentos também estão ligados ao aparecimento de diabetes tipo 2, que por sua vez também pode levar a alterações que provoquem dores nas costas. E para falarmos sobre essa relação dos hábitos alimentares com a dor lombar, nós vamos conversar hoje com a osteopata Loriane Mauruto. Quer ver a sua dúvida aqui? Então manda pra gente, usa o QR Code que está aqui na sua telinha. Esse aqui é referente ao nosso contato do WhatsApp. Então quando você aponta para cá, você vai ser direcionado ao nosso contato de WhatsApp e você pode participar ao vivo aqui com a gente, trazendo a sua dúvida para especialista. Mas se você prefere digitar, o nosso número está sempre disponível. Ele é o seguinte, 12 98266 0004. Estou esperando sua participação aqui com a gente, hein? Doutora Loriane, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem com você? Olá, Teru, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite de estar aqui falando um pouco mais sobre a saúde. Eu estou muito feliz também. Da última vez que a doutora esteve aqui, a gente conversou muito rapidamente e eu fiquei mais interessada sobre como o nosso estilo de vida afeta nas nossas articulações, nas nossas estruturas aqui. E hoje você vai falar de um tema muito interessante. Como é que os hábitos alimentares, eles interferem nas dores nas costas? Aliás, acho que é um bom começo, doutora. Como é que os hábitos alimentares impactam na região lombar? Obrigada, Teru. Eu quero deixar bem claro, assim, é um tema que deixa as pessoas bem curiosas, né? Como que isso afeta, como que as vísceras podem afetar as dores lombares ou as dores na coluna, ou como que isso afeta nas nossas articulações, né? Existe uma relação anatômica muito grande, onde todos os nervos que saem da nossa coluna, através dos nervos espinhais, que inervam as nossas vísceras, tem esta relação entre sistema nervoso autônomo, sistema nervoso que comandam essas vísceras. Então, a região lombar, entre a T10 e até a região sacral S2, elas trazem, delas saem nervos que vão inervar todas as nossas alças intestinais e todos os órgãos relacionados ao processo de digestão. Além desta relação neurológica, nós temos uma relação anatômica relacionada aos ligamentos. Então, os nossos intestinos, para ter aquele formato onde nós temos o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto, para ele ter esse formato, é preciso que ele se ligue ao nosso corpo para assumir esta forma. Então, a nossa coluna, assim como os ossos da pelve, servem de sustentação para que esses ligamentos fixem as vísceras, as estruturas ósseas. Então, uma vez que você tem um processo alimentar inflamatório crônico, vai fazer com que o movimento peristáltico dos intestinos, o movimento vital dos órgãos sejam comprometidos. Desta forma, a tensão gerada no movimento peristáltico, onde ele diminui, ele fica mais congestionado, vai fazer com que essas tensões se reverberem em todo o corpo, principalmente na nossa coluna vertebral. Sendo assim, esse processo inflamatório alimentar crônico tensionando e densificando esses tecidos, também vai trazer uma informação para os nervos, onde esses nervos vão ficar constantemente sendo estimulados e irritados. Com isso, as vértebras onde esses nervos saem e vão até as vísceras também vão ficar irritadas e inflamadas. Caramba, que ligação
incrível! E tem gente que acha que não tem nada a ver. Você está prestando atenção no que ela está falando aqui? O que você come, o tipo de digestão que você vai ter vai afetar diretamente neurologicamente. Eu quero saber o seguinte, essa é um impacto de mão dupla, doutora, ou seja, o intestino, ou o que a gente digere, né, vai afetar a coluna e a coluna vai afetar também o funcionamento do intestino, das vísceras aqui? Nossa, Tero, perfeito, tá? É realmente uma comunicação dupla, que a gente fala que é uma via aferente, onde a informação que está indo das vértebras faz uma informação aferente aos órgãos, e esses órgãos vão se comunicar com essa medula espinhal, com essa coluna. E essa coluna se comunica diretamente com o cérebro, porque o cérebro desce através desse tecido cerebral pelo canal das nossas vértebras, que é o canal medular, e essa medula é uma continuação do nosso tecido cerebral, que através das raízes espinhais se comunicam com o nosso corpo, com os nossos membros e também com as nossas vísceras, principalmente. E esses nervos também mandam nas artérias. Eles que mandam se as artérias vão ficar abertas, fechadas, se elas aumentam ou diminuem o fluxo. Então, essa irritação das vísceras para os nervos e dos nervos para as vísceras também vão alterar o fluxo, né? Todo o fluxo líquido, venoso e articular, e venoso e arterial. Uma outra informação bem interessante, Tero, é que os intestinos, eles produzem 80% dos precursores da serotonina, que é o hormônio do prazer, que é o hormônio que regula, que faz com que o corpo relaxe, que é o precursor da melatonina. Eu vi você comentando, né, sobre esses índices, onde na pandemia nós tivemos um aumento muito grande do consumo de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, e eles têm uma relação gigantesca com os intestinos. Então, nós temos hoje um número muito grande de pesquisas onde consideram o nosso intestino como o segundo cérebro, porque o intestino grosso, onde ele faz a absorção e não a digestão, ele é o grande responsável pela produção desses hormônios que vão influenciar diretamente nos níveis de estresse e nos níveis de relaxamento. Olha só! Que os intestinos, eles são o grande responsável pela nossa imunidade, através desses hormônios que fazem com que a gente fique ou muito estressado, diminuindo a produção de melatonina, então diminui todo o fluxo vital do corpo, influencia diretamente também na nossa imunidade. Então, o quanto uma alimentação que cronifica, que inflama essas alças intestinais pode influenciar nosso corpo. A principal dor característica de uma dor lombar relacionada a comprometimento visceral é aquela dor lombar que não tem fim, né? Independente da postura, independente do movimento, a minha coluna dói. Se eu estou em pé, dói, mas se eu deito, ela também continua doendo. Então, esse é um grande link-chave de exame diagnóstico, onde nós vamos verificar que o movimento articular da coluna não influencia na dor. Então, 85% dessa dor vem das vísceras. Olha aí, então você está dando aqui uma dica muito legal para quem sente, para quem já é freguês aí de dor nas costas, quando você senta ou quando você está em pé, quando você deita, a dor não resolve, significa que isso pode estar relacionado a outros hábitos, além da sua postura, além do que você anda carregando aí de peso. É isso que você está querendo dizer, doutora? Exatamente. Né? Agora é o seguinte... Então, a dor, para ela ser articular, ela tem que estar vinculada ao movimento. Tá. Então, quando eu pulso, dói. A dor possivelmente seja uma protusão, uma hérnia. Não, quando eu faço um movimento, no final do movimento dói, uma dor articular. Não, quando eu faço um movimento, logo no começo eu tenho uma restrição, pode ser uma contratura muscular. Okay. Mas se a dor não está associada ao movimento, há uma grande incidência de que ela esteja associada ao comprometimento visceral. Agora, e as alças intestinais, ela é um fator assim, muito grande no desconforto lombar, devido à posição anatômica, a ligação, a relação entre os intestinos e as vértebras e também a relação neurológica, né, de uma inflamação crônica irritar essa coluna vertebral. Tá claro aqui pra gente que os hábitos do estilo de vida precisam ser olhados com mais desejo, com mais vontade de serem perseguidos e conquistados
também por esse motivo. Agora é o seguinte, existem hábitos que a gente precisa evitar para cuidar melhor da coluna, então, desse jeito, né, doutora? Sim, Pedro, eu comento assim que a gente tem a classe dos 3 principais grupos alimentares. Né? Eu tenho até um professor, osteopata espanhol, que é o Francisco Fajardo, ele fala que é a tríade mortal, que são os grupos das farinhas refinadas e dos açúcares refinados, o grupo dos lácteos e os derivados, e o grupo das carnes de porco e derivado, incluindo os defumados artificialmente. Desculpa, então, o último item. Então, peraí, farinhas e açúcar refinados, os lácteos e derivados, e o último cortou aqui a conexão, alguma coisa de soja. A carne de porco e os seus derivados. Ah, então não tem nada a ver com soja, carne de porco e derivados. Tá, esses são alimentos que a gente deveria evitar consumir se quer proteger a coluna. Exatamente, porque no processo digestivo desses 3 grandes grupos alimentares, existe um processo inflamatório. Para você digerir, metabolizar e absorver esses grupos alimentares, vai existir um processo inflamatório. O seu corpo vai produzir agentes inflamatórios, a histamina vai ser liberada. E com isso, nós vamos entrar num processo de inflamar o seu corpo de uma forma global, e se o consumo for crônico, a gente vai inflamá-lo cronicamente. E essa inflamação crônica que vai gerar um desequilíbrio nesse comportamento entre cicatrização e saúde. Olha só, mas aí, se a gente interrompe, se a gente... agora eu assisti aqui, a doutora Loriane me alertou que, de repente, meu mal pode estar entrando aqui, estou escolhendo colocar na minha boca, mas parei de consumir a farinha, o açúcar, não quero mais comer carne de porco, eu vou deixar o leite e derivados. Eu começo, então, a cicatrizar, as minhas dores tendem a melhorar? Sim, nosso sistema digestivo, ele é um sistema muito bondoso com a gente, né? Porque ele tem um processo cicatricial muito grande. Por exemplo, o fígado, de 5 a 7 dias, você tem uma cicatrização muito grande, uma formação, uma nova formação celular. Uma regeneração? Posso dizer? O mesmo acontece com o epitélio, dentro dos nossos intestinos, dentro das nossas cavidades, né, abdominais. Esses epitélios também cicatrizam. Generalizando, uma média de 5 a 15 dias, todos os grandes tecidos que participam do processo de digestão serão cicatrizados. Então, a mudança alimentar não é algo para 1, 2 anos. A gente está falando de uma mudança que em 15, 20 dias, você já consegue ter um efeito de diminuição de inflamação crônica. Sem contar, né, doutora, os benefícios a médio e longo prazo, porque a gente viu aqui no começo da nossa conversa que a alimentação também favorece a obesidade, dependendo da alimentação, né, a obesidade, o diabetes tipo 2, e isso também piora a condição da coluna. Agora a gente precisa pensar que hábitos alimentares saudáveis precisam ser construídos. A gente não consegue fazer mudanças... Tudo bem, a gente precisa de um esforço radical inicial mais forte, mas a gente precisa construir, item por item, esses hábitos alimentares mais saudáveis. E eu gostaria que você ajudasse a gente com essa construção de hábitos saudáveis. Vou trazer aqui, olha, alguns itens e você poderia comentar para a gente, por gentileza? Primeiro, evite grandes restrições. Se eu quero construir hábitos alimentares mais saudáveis, o que você quer dizer com evite grandes restrições? Isso é um ponto muito legal para a gente começar, né? Tudo que é muito radical, que vai gerar um incômodo muito grande, a gente não vai conseguir fazer isso a longo prazo. Então, tudo tem que ser de um convite muito gentil e a gente tem que aprender que a comida não é só um ato prazeroso, ele também é um ato consciente e a gente pode agir com inteligência, né? E dependendo dos estímulos que foram dados quando criança e ao longo da vida, a gente fica meio que viciado a ter prazer, assim, muito sal, muito açúcar. Ok. E a gente tem que um paladar mimado. Desenvolver isso com muita delicadeza, sem passos muito grandes, sem radicalismo, um convite ao corpo, ao sabor, ao hábito mesmo de sentir outras texturas, outros gostos, talvez
uma comida com menos sal, né? Sentir o prazer em coisas mais sutis, em alimentos que geram gostos mais sutis. E a gente está vivendo num momento super propício a isso, que a gente tem, assim, uma infinidade de possibilidades. Aqui no Vida e Saúde mesmo, de tantas receitas diferentes. Então, se você não gosta de determinado alimento, experimenta aquele alimento preparado de maneira diferente ou com combinações, com temperos diferentes. Mas eu acho que vale muito o benefício da dúvida, experimentar. Além disso, doutora, a água precisa estar ali presente, não é só na consciência não, nos hábitos também. O que acontece? Quando a gente inflama nosso corpo cronicamente, a primeira coisa que o corpo vai fazer é produzir muco. O tecido do muco é um tecido cicatricial. Se eu machuquei o meu epitélio, eu vou produzir muco para aquilo ser cicatrizado. O muco é um sequestrador de água. Ele é o grande cara que faz uma desidratação no nosso corpo de uma forma global. Então, a ingestão encomendada de água é de 3 a 5 litros ao dia, 3, 4 litros dia é uma ingesta boa. Mas se você está passando por um processo de inflamação, de cura, a ingesta tem que ser de 5 litros ao dia. Porque você está tendo um sequestrador dentro do seu corpo que está consumindo essa água, que é o muco. Esse muco ele pode ser produzido desde vias aéreas e ele vai descendo em todo o tubo gastrointestinal. Olha que interessante. Então, se você quer fazer esse detox, manda ver água. Agora, é o seguinte, não vou ficar o resto da vida bebendo 5 litros de água, né, doutora? É nesse momento inicial, esse esforço que a gente falou aqui mais drástico, daí depois a gente regula essa ingestão. Exato. 2 a 3 litros ao dia, como eu falei, é uma quantidade muito interessante. Tá, joia! Olha aqui essa, gente, fique atento a esse item. Eu sou famosa, doutora, eu gosto de sal. Eu tô me controlando aqui, né, Damares? Tô colocando menos sal na minha comidinha. Realmente, o sal também desidrata. O sal desidrata e o sal leva a gente a um consumo de prazer rápido, né? Assim como o açúcar. Você coloca um pouco de sal, aquilo te dá um prazer muito grande e você vai perdendo o limite do sal. A sensibilidade. Então, a gente tem que ficar atento, né? Porque você começa a consumir, aquilo vai... O palato vai ficando cada vez mais estimulado e o consumo tem que ficar cada vez maior, né? Travamos nossa conexão aqui. Eu vou trazer o próximo item que eu acho que a doutora pode comentar. A doutora Loriane está com a gente hoje, osteopata, falando sobre como a alimentação ela pode interferir nas nossas dores. A gente vai tentar conexão com ela de novo. Mas, além disso, seria evite pular refeições. Eu quero entender isso aqui, porque eu já ouvi especialistas aqui no Vida e Saúde falando sobre como o nosso corpo se prepara para receber o alimento naquele determinado momento. De manhã, mais ou menos ao meio-dia, ao meio do dia, né? E no final da tarde ou no final, pertinho da noite ali, o nosso corpo produz as secreções ali que vão favorecer a digestão. Agora, tem gente que pula a refeição falando, eu tô no detox, vou ficar sem comer por um longo período, a não ser que você esteja fazendo um jejum, né, um plano acompanhado, aí tudo bem. Mas pular a refeição corriqueiramente, eu acho que não é uma coisa muito boa, tá certo, doutora? Sim, inteiro. A gente tem que manter o consumo sem pular grandes refeições, porque para a gente metabolizar esses alimentos, nós temos uma cadeia hormonal, que é a cadeia hormonal digestiva, principalmente quando a gente fala no ciclo da insulina. Então, a gente tem que ficar atento a não espaçar muito e você ter uma queda muito grande da insulina. Isso está alterando totalmente a produção disso e esse formato cíclico dos hormônios que envolvem ela, né? Ok. Olha essa dica aqui, gente. Formando hábitos alimentares mais saudáveis, eu preciso passar longe do álcool e das bebidas cafeinadas. Quando nós falamos nos processos inflamatórios, o álcool é um grande. Ele é um carinha assim, que irrita muito o tecido neural. Então, pacientes que têm dores ciáticas, protusões discais, hérnias de disco, o álcool ele é um alimento bem prejudicial ao tecido neurológico. A cafeína também entra nessa?
Porque muita gente só olha os benefícios do café. Ah, é antioxidante, mas a cafeína não só presente nas bebidas, gente, mas tem que ficar esperto. Tem medicamentos que tem muita cafeína para dar conta do recado, inclusive medicamentos para dor, que de repente vão dar um efeito rebote aqui, né, doutora? Sim, a cafeína eu coloco ela junto com a classe dos açúcares, né? São os dois alimentos mais ácidos que tem, eles acidificam o corpo. Acidificar o corpo e dar consumos, né, de farinhas brancas e açúcares são os principais alimentos das células inflamatórias. Então, nós temos que ficar muito atento em acidificar o corpo e o consumo do açúcar em relação às células inflamatórias. Tá. Olha aqui, agora ela vai falar um pouquinho sobre consumo, frutas, alimentos integrais. E eu quero chamar uma interação, doutora, que chegou aqui falando um pouquinho sobre isso. Vamos ver quem é que está falando com a gente agora. É a Jaqueline. Doutora, quais os alimentos que são bons para diminuir a dor na coluna? Jaqueline perguntando aqui, doutora. Ótimo, vai casar muito com esse último display, né? O tecido neural, ele é formado por água, envolto por um tecido de gordura. Então, tudo que a gente consome relacionado a esses dois itens vai ajudar muito nos processos de dores crônicas. Desta forma, consumir alimentos que envolvam um alto índice de vitamina B12 e ômegas vão fazer muito bem. Então, eu sugiro vegetais mais gordurosos, como, por exemplo, o abacate. Ele é um alimento excelente. A polpa interna do coco é um alimento muito bom, é um alimento vegetal que tem um índice de gordura boa e é rapidamente absorvido pelo corpo. Sugiro também outros como aveias e derivados de aveias. A gente tem que consumir mais cereais, além dos cereais consumidos habitualmente, como arroz, feijão. Então, aveias, cevada, painço, torradinhas. Então, eles são alimentos extremamente ricos em vitaminas e minerais e essas gorduras boas, principalmente as gorduras vegetais. Olha, agora a doutora falou aqui, né, desde o começo da conversa, a gente precisa aprender a gostar disso tudo, porque sem gostar, vai ser só uma dieta. Você vai começar, tem um plano para começar e com certeza vai terminar. Agora, se você aprende a gostar, se você descobre que existe sim prazer em comer uma alimentação mais rica em frutas, verduras, em castanhas, grãos integrais, você vai levar isso para o resto da sua vida. Vai deixar de ser dieta, vai deixar de ser chato e vai começar a fazer parte da sua vida com prazer. Doutora, eu quero te agradecer pela participação aqui no Vida de Saúde hoje, mais uma vez, trazendo esse assunto super importante, super interessante. E eu quero que você volte mais vezes para trazer assuntos assim para a gente aqui do Vida de Saúde. Combinado? Obrigada, Tera. É sempre um prazer, né? Eu acho que passar informações sobre o funcionamento do corpo, sobre como trazer uma saúde, uma qualidade de vida, é uma obrigação de todos nós da área da saúde. Eu tenho agradecer a oportunidade. Eu concordo. Se você quer conhecer mais do trabalho da doutora Louriane, acessa lá no Instagram, @Louriane Mauruto, Mauruto com 2 T's e O no final, e você vai conhecer mais ali do que ela tem feito. Até a próxima, doutora. Até, muito obrigada. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta tem Claramente. O Dr. César vai trazer aqui uma conversa muito interessante e atual, falando sobre como os medicamentos e tranquilizantes, calmantes, estão fazendo parte fortemente da rotina das pessoas e qual é o caminho para se afastar deles. Além disso, tem hambúrguer super bom à parmegiana na receita de hoje aqui, que eu te ensino daqui a pouquinho. Não sai daí não.